Vamos à resolução do exercício. Um pluviômetro cilíndrico tem um diâmetro de 30 centímetros. A água colhida pelo pluviômetro, depois de um temporal, é colocada em um recipiente também cilíndrico, cuja circunferência de base mede 20 pi centímetros. Que altura havia alcançado a água no pluviômetro, sabendo que no recipiente ela alcançou 180 milímetros? Bom, o que tem esse exercício? Então, tem um pluviômetro cilíndrico que tem um diâmetro, então vamos começar a tirar os dados do exercício. Bom, o primeiro dado ele diz que um pluviômetro cilíndrico tem de diâmetro, de base, 30 centímetros. Bom, então, vamos ver mais ou menos assim. Nós temos vamos tentar desenhar aqui para tentar entender. Nós temos um pluviômetro que tem a forma de um cilindro. Vou tentar melhorar aqui. Tentar dar uma melhorada. Que não ficou muito bem. Bom, então, o nosso pluviômetro será esse aqui. Vamos botar um P de pluviômetro aqui. Esse pluviômetro tem um diâmetro, então, tem um diâmetro de 30 centímetros. Então, o seu diâmetro é de 30 centímetros. A água colhida pelo pluviômetro depois de um temporal é colocada num recipiente cilíndrico. Bom, então, ela vai ser colocada num recipiente cilíndrico. Então, a água do temporal vai ser colocada num recipiente cilíndrico. Então, esse aqui é o nosso recipiente. Então, nesse recipiente, que tem circunferência de base, então, a circunferência de base igual a 20 pi centímetro. E que altura havia alcançado a água no pluviômetro, sabendo que no recipiente alcançou 180 milímetros. Bom, então, pessoal, queria saber qual a altura que ele alcançou no pluviômetro, essa é a pergunta, sabendo-se que ao final foi colocado tentar melhorar aqui para poder entender melhor que é o diâmetro. Bom, então, a água da chuva foi colhida no pluviômetro. Ao final, eles pegaram e colocaram no recipiente. Bom, quer saber então que altura a água atingiu no pluviômetro, sabendo que nesse recipiente ela atingiu uma altura, que a gente não sabe qual é, mas essa altura foi de 180 milímetros. Bom, pessoal, então o que nós temos que fazer? Primeira coisa, nós temos que calcular quanto é que tem a água no pluviômetro. Então, nós precisamos calcular esse volume de água. Para saber, então, vamos calcular o seguinte. Nós temos o quê? Para calcular o volume desse pluviômetro, o volume do cilindro é dado por π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Bom, nós temos o valor do raio, que é a metade do diâmetro, mas não temos a altura. Então, se nós soubermos o quê? Para calcular essa altura, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar o recipiente que foi colocada a água do pluviômetro, que nós sabemos a circunferência de base e sabemos a altura que essa água atingiu. Bom, só não podemos esquecer aqui, ó, um detalhe muito importante. Nós estamos trabalhando em centímetro e a altura foi nos dada em milímetro. Então, nós precisamos, atenção aqui, fazer essa conversão primeiro, para depois começarmos a trabalhar. Então, essa altura em centímetro vai ser 18 centímetros. Senão, nós não podemos começar a trabalhar. Bom, então, o que nós vamos calcular? Como nós temos desse recipiente
a circunferência de base e nós temos a altura, nós podemos fazer o quê? Nós podemos calcular o volume que essa água atingiu no recipiente. Se nós soubermos o volume é o mesmo que o volume do pluviômetro. Por que é o mesmo? Porque foi a água do pluviômetro que foi colocada no recipiente. Então, vamos fazer essa relação. Então, pela circunferência de base, nós podemos tirar o quê? Nós precisamos calcular do recipiente o volume. Se nós soubermos o volume dele, nós temos como calcular do outro. Então, para calcular o volume, nós precisamos do quê? Do valor, relembrando então, do valor de π multiplicado pelo raio ao quadrado vezes h. Então, o raio nós vamos tirar a circunferência de base. Se a circunferência, qual é a fórmula da circunferência? Vamos relembrar. Circunferência é 2πr. Bom, o valor da circunferência nós temos, que é 20π. 20π será igual a 2π vezes o raio. Então, nós podemos simplificar o π e o 20 com o 2. Com isso, nós ficamos que o valor do raio é igual a 10 centímetros. Bom, tiramos o raio. Tirando o raio, é tudo que nós precisamos para calcular o volume. Então, o volume vai ser dado pelo valor de π, que é 3,14, que multiplica o raio que nós já temos, que é 10 ao quadrado. Eu acho que nós vamos até manter. Eu vou manter o valor de π indicado, não vou abrir. A não ser que eu necessite. Então, vou deixar o π indicado. O raio, 10 ao quadrado, vezes a altura, que é 18. Então, com isso, eu tenho que o volume vai ser de 1.800 π por centímetro cúbico. Bom, o que é que esse volume do recipiente diz para mim? Que é, se o volume do recipiente veio do pluviômetro, ou seja, é a água colhida pela chuva, então o volume é o mesmo. Se o volume é o mesmo e do pluviômetro, eu preciso saber qual a altura que a água tinha antes de ser colocada no recipiente, eu igualo, pego o volume do recipiente e coloco no volume do pluviômetro, na fórmula, e calculo a altura, que é o que eu preciso saber. Então, vamos lá. Então, calculando, eu preciso saber agora o volume. Pegar o volume do pluviômetro. É dele que eu quero tirar π, r ao quadrado vezes h. Vamos lembrar, o volume do recipiente, a gente já calculou, que é 1.800 π. O que a gente sabe também? Então, eu preciso calcular a altura do recipiente. É isso que ele me pede, a altura do pluviômetro. Então, se o volume é o mesmo, 1.800 π é igual a π, que multiplica. Qual é o raio? Vamos voltar lá para ver. O raio, se o diâmetro do pluviômetro, se o diâmetro do pluviômetro é 30, então o raio é 15. 15 ao quadrado vezes a altura, que é o que eu quero saber. Bom, diante de todos esses dados, eu posso simplificar aqui o π e vou ficar com 1.800 igual a 225 multiplicado por h. Então, 1.800 divididos por 225 vai me dar a altura que eu preciso. Então, quanto vai valer essa altura? 8 centímetros. Com isso, encontrei a altura do pluviômetro, que foi procurada, a altura do pluviômetro.